Olá, você já deve ter visto em muitos lugares essa tabela normal. E se você fez algum estudo avançado, você deve ter conhecido a distribuição normal, que é a famosa curva de sino. Essa curva aqui, ela tem uma variação de, do x variando aqui, esse x, ele vai de menos infinito até mais infinito, tá? Essa é uma análise da normal. No entanto, essas variações aqui para a construção da nossa tabela, você precisa prestar atenção nisso, no que está escrito na sua tabela. Nas tabelas normais, ela geralmente vem dizendo que ela é de 0 a z0, ou seja, a área de integração dela, dentro de uma curva normal, isso aqui é a famosa curva normal, o ponto do meio é 0, e ele está dizendo que a partir desse ponto até um ponto z0, por exemplo, se você pegar aqui o valor 1.1, que vai formar 1.15 aqui na tabela. Então você vai ter o que? Você vai ter 3,749, ou seja, a área de integração até o valor 1,15. Essa área de integração aqui, essa região de integração, ela tem um peso probabilístico de 37,49% das probabilidades. Ou seja, essa região, uma área de integração dessa função de 0 a 1,15 nessa função aqui f de x, ela vai dar um resultado de 37,49, ou seja, matematicamente é isso. Integral de 0 até 1,15 do f de x da normal dx. Essa região de integração, 37,49%. Mas perceba, isso aqui é aproximado, tá? Então, essa aproximação aqui é até a quarta casa decimal, como você pode ver aqui. O que gera uma imprecisão muito grande para um sistema que necessita de alta precisão. Qual seria um sistema que precisa de alta precisão? Quando você trabalha com 1 milhão de dados, 2 milhões de informações, ou então você trabalha na saúde com doenças. Então, essa região de integração aqui é até a quarta. Quando você precisa de uma precisão maior, aí você recorre a programas estatísticos para fazer esse cálculo por você. Bom, o objetivo aqui não é você recorrer ao programa estatístico para fazer o cálculo por você. O objetivo é você saber fazer esse cálculo aqui usando a função integrate do R e a função function. O R a gente já deixou aqui já pronto. A função, a gente vai adotar uma distribuição normal que tenha padrão do tipo média zero, variância e desvio padrão 1, certo? E a gente montou aqui, ó, chamamos normal de function x, ou seja, uma função matemática onde x é a sua variável. A gente tem aqui toda a função linearizada, que é essa função que estava aparecendo aqui na tabela. Que é justamente essa função aqui, que ela estava no formato algébrico, a gente linearizou ela. Tá? E a gente tem aqui, por exemplo, o comando da integral, que seria o integrate. O integrate sempre vai chamar uma função. A função que você declarou foi normal, então a gente poderia ter chamado aqui essa função de José, dado Ctrl R, e onde estava escrito normal seria José, por exemplo, e ele calcularia a área de integração. Isso para a gente é a base fundamental. Então o que eu tenho? Eu montei a minha função, lembrem de que você vai sempre precisar aqui de chaves para fechar o comando da function. Então a minha função aqui já está bem definida, inclusive os valores de π aqui ele já é pré-programado do próprio R. Se você der um Ctrl R aqui vai aparecer 3,14, 15, 93. O sigma eu já declarei ele como valendo 1, como ele é elevado ao quadrado ele vira uma variância. O mu, que é uma padronização para mi, que é a média populacional é 0. Então eu já chamei aqui, já declarei ele como 0. E o x é a minha variável de integração, a que interessa. Então o que eu vou fazer? A gente vai pegar aqui um valor nessa tabela, por exemplo. Vamos pegar esse valor aqui, ó, 1,5, unido com a segunda coluna, que representa o segundo decimal. Então eu quero saber quanto é a integral de 0 até 1,57.
aqui é lógico, a gente já sabe, ela dá 44,18. Então vamos dar uma olhada aqui como é que funciona. Quanto é que tem que dar essa região da minha integral. Com certeza ela não vai dar 44,18, ela vai dar um valor bem próximo disso, porque você fazendo pela integral, a precisão é muito maior. Então o que eu vou fazer? 1,57, eu vou botar aqui a primeira definição, que vai ser o zero, porque lembrem, eu vou precisar fazer uma integral, que ela vai partir do zero e vai chegar até o valor 1,57. Essa região de integração é o que me interessa, esse resultado, tá? Então eu vou precisar colocar aqui no programa que a integral ela começa em 0 e ela para em 1,57. Então ela vai 1,57. Quando você der o Ctrl R, ele vai dizer que não é 44,18. Na verdade é 44,17924. Isso aqui é o resultado da minha integral preciso até a sétima casa decimal. Então, mais uma vez aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, pegar o valor da integral de 3,4 com a segunda casa decimal sendo 5. Então seria 3,45. Então ele tem que dar alguma coisa próxima de 49,7. Tá? Então eu vou botar aqui, ó, substituir, que vai ser do 0 até o 3,45, e ele dá 49,9717,197%. Então a minha precisão ela é muito maior, e essa é a forma que se constrói as integrais de uma distribuição normal padrão, aquelas famosas tabelas. Tá? Por exemplo, tem um site aqui que ele está dizendo que a região de integração aqui de 1,58, ou seja, toda essa região aqui de uma distribuição normal padrão, ela pesa dentro do sistema 5,71%. Então, nesse formato aqui, ó, ela parte de 1,58 e vai até o infinito. O resultado dessa integral aí, para a gente ser bem preciso, ela vai ser, o ponto de partida é 1,58 e o ponto infinitesimal vai ser o próprio infinito, que a gente chama de inf. Tá? Quando você der o Ctrl R, tá aqui, ó, na verdade não é 5,71 como está escrito, na verdade é 5,70543%. Então, essa forma de fazer a integral ela vai ser importante, porque você pode pegar altas precisões para o seu trabalho científico. Tá? Se você quiser saber isso aqui, ó, ele está dizendo que a região de integração de 1,09% até o menos infinito, ou seja, essa região aqui todinha, partindo até o menos infinito, ela pesa 13,79%. Vamos verificar. Nesse caso aqui, o ponto de partida é menos 1,09, é menos infinito, e ele vai vir até menos 1,09 por conta dos padrões do R. Tá? Então ele vem aqui, ó. Eu apago essa região, vou botar integrate José, que é a nossa função normal, estou chamando ela de José, mas podia ser Maria, Chico, Francisco, qualquer coisa. Então menos inf, e o nosso valor aqui, o nosso ponto parado é menos 1,09. Essa área de integração vai dar 13%, lógico que 13% é muito alto, mas eu quero saber se eu precisar aqui, ó, dessas casas decimais, para ser muito mais preciso. Então, ó, Ctrl R, dá 13,7856%. Tá? Então, essa é uma contribuição da gente para você compreender um pouco melhor sobre a normal, sobre como a gente calcula as integrais, de onde nascem as coisas na estatística, que a gente vê muita gente falando, consultando tabelas sem ter uma consciência. Então essa é a forma de conscientização que a gente está passando para vocês entenderem. Lembre, a normal ela não é o limite de 0 a mais infinito. Os limites dela à esquerda e à direita são menos infinita à esquerda e mais infinita à direita, ou seja, ela fica indefinida, ela não precisa ter um limite desse jeito. A gente utiliza essas tabelas apenas para consultas simples. Tá? Então, muito obrigado, até logo.